Arion, marcado por seu condutor, vestido de vermelho flamejante, é conduzido. Poseidon, se a fama dos antigos tempos for verdadeira, foi seu pai. Diz que ele primeiro feriu sua jovem boca com o freio e o domou na areia da praia, poupando-o do chicote. Pois insaciável era a sua ânsia de correr, e ele era caprichoso como o mar de inverno. Muitas vezes ele costumava ir arreado com os corcéis do oceano através do mar da Líbia ou do Jônico, e trazer seu pai azul escuro de volta em segurança para cada costa. As nuvens de tempestade se maravilhavam por serem ultrapassadas, e Euros e Notos lutavam e eram deixados para trás. Não menos rapidamente em terra, ele havia dado à luz o filho de Anfitrião, quando ele travou as guerras de Euristeu em sulcos profundos sob o prado. Também eram ferozes e impacientes de controlar. Logo, pela graça dos deuses, foi considerado digno de ter Adrasto como seu senhor e, entretanto, tornou-se muito mais dócil. Naquele dia, o chefe permitiu que fosse conduzido por seu genro Polinice e o aconselhou muito quais as artimanhas tinha que usar para acalmar o cavalo enfurecido, para não usar mão muito forte, nem deixá-lo galopar sem rédeas. Incentive os outros cavalos, disse ele, com voz e aguilhão, mas ele irá, sim, mais rápido do que você deseja. Tebaida, Estácio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, aos deuses gregos, aos heróis, às gestas, todas as ações possíveis que a gente pode recordar da mitologia. É a minha intenção trazer aqui para o canal Mitologia Grega de A a Z. Quero deixar aqui um forte abraço para todas as pessoas que estão fazendo reações, procurando acompanhar o conteúdo do canal, que é feito com uma busca de qualidade, uma busca de informações, como eu sempre falo, saindo da mesmice, saindo do lugar comum, que muitas e muitas vezes nós acabamos encontrando na internet da mitologia grega, sobre a mitologia grega. E eu quero, inclusive, aqui fazer um comentário em relação, por exemplo, à inteligência artificial, que está ganhando espaço cada vez mais. Eu tenho usado nas aberturas, nas apresentações, ferramentas, imagens da inteligência artificial, sim. Muitas vezes fica muito difícil conseguir algum tipo de imagem que eu possa usar para ilustrar, porque essa sempre foi a minha intenção. Mas essa é o único uso. Toda a parte de documento, de pesquisa, tudo, não passa nenhuma linha de inteligência artificial na minha pesquisa. Então, todos os textos, todas as leituras são em cima de literatura que eu tenho ou que eu vou em busca e que consigo, porque hoje em dia nós temos, felizmente, a internet, que nós conseguimos encontrar textos que, em outras situações, seriam praticamente impossíveis de localizar. Eu, que inclusive moro numa cidade de interior, então seria extremamente difícil, mas felizmente existe a possibilidade de se encontrar, localizar os arquivos já digitalizados. Se eles não estão no português, é fácil, de uma certa maneira, traduzi-los. Então, para mim é um prazer poder estar aqui fazendo esse tipo de produção e trazendo para todos que gostam e apreciam e amam a mitologia grega. Bom, então, hoje a gente vai falar de dois personagens, cavalos, que são ligados a Poseidon, são dois filhos de Poseidon. A gente vai fazer esse conteúdo só sobre eles, porque eles são personagens muito importantes e é justíssimo que a gente tenha uma direção exclusiva para eles, que é o Arion e o Pégasus, e depois eu irei trazer uma finalização em relação ao conteúdo sobre os cavalos no mito de Poseidon,
a simbologia, né? E talvez a maioria das pessoas se pergunte, né, por que, afinal de contas, Poseidon acabou sendo associado ao cavalo, porque muitas vezes nós pensamos nele, dentro da mitologia grega, única e exclusivamente relacionado aos mares, aos oceanos. E pode ser que para muita gente tenha sido uma surpresa saber que Poseidon era o deus cavalo, chamado deus cavalo, ou ainda, como em algum momento no conteúdo eu comentei, ele era chamado o abalador, ou seja, ele era um deus quitônico também, era um deus do fundo da terra, né? Abaixo da superfície da terra. Na Ilíada é muito comum ele ser chamado de abalador. Mas como eu estava dizendo antes, então esse conteúdo é especificamente sobre Arion e Pégaso. Arion muitas vezes ele é pouco lembrado pela maioria dos textos que a gente encontra que são mais populares na internet. Quando muito aparece, diz assim, Arion, o cavalo gerado pelo Poseidon, né? Inclusive, em alguns textos mitológicos, até confundem Arion como aquele primeiro cavalo que Poseidon criou, quando houve a competição dele com Atena, tá? Mas a maioria dos textos fala que Arion surgiu numa outra situação, tá bom? Outra situação. Bom, mas eu quero deixar as boas-vindas para você, se você chegou até aqui por alguma indicação do YouTube, ou se alguém falou do canal para você. Então, se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações. Isso vai ajudar bastante o canal a ser impulsionado e a ser apresentado para mais pessoas. Seja muito bem-vindo. Bom, então assim, a questão da origem de Arion, ela é, como muitas histórias ligadas à mitologia grega, ela acaba se formando em camadas e mais camadas, tá? Então, a origem de Arion, e aí eu vou inclusive também me basear bastante nos textos e nos comentários de Junito Brandão, no dicionário mítico etimológico, né, que eu vou deixar aqui no final em relação às referências. E Junito diz que uma etimologia que se aproxima do nome Arion pode ser o melhor, o mais forte ou o mais bravo, tá? Então, assim, Arion. E, aliás, a personificação dele, ele era um cavalo de pelagem escura e de crinas alongadas azuis, tá? Então, tanto que na criação das imagens que eu coloquei no começo de inteligência artificial, eu pedi para que a inteligência criasse um cavalo exatamente assim. Eu peguei aquela que se aproximaria mais do meu gosto, né? Então, assim, o que tá ali sendo mostrado nessas apresentações, nessas introduções, foi aquilo que eu considerei de melhor tom, de melhor imagem para poder trazer aqui. Então, em relação à questão da origem dele, a origem dele pelo que eu encontrei, 4 origens possíveis. Aquelas que são com menos conteúdo, até aquelas que são com mais conteúdo. E quais são? A primeira coisa que a gente vai colocar, que a gente vai pontuar aqui em relação ao surgimento de Arion. Então, primeiro, o Pausanias diz que foi Geia que gerou Arion sozinha. Nós sabemos que, como Geia é uma divindade primordial, então ela tinha um grande poder de geração, um grande poder de gestação. Então ela gestava, ela criava seres com muita facilidade. E na obra de Pausanias, a história da Grécia, então há uma citação lá dizendo que ela é que é a mãe, ela que gerou, sem a participação de uma outra divindade, Arion. Uma outra origem possível que a gente encontra na mitologia grega é que Arion seria filho de Zéfiro e a arpia Podarge. Nesse caso, como também a mitologia ela dá tanto Zéfiro quanto Podarge serem os pais de Xantos e Bálios, que são os cavalos que serão oferecidos de Poseidon para Peleu no dia do casamento dele com Tétis. Então, no caso, Arion seria também irmão desses 2 cavalos imortais, Xantos e Bálios, inclusive cavalos que falavam. Por outro lado, como foi um presente de Poseidon, e Poseidon já gerando os cavalos, tanto Arion quanto Pégaso,
Existem algumas correlações que dizem que não foi Zéfiro e Podarge que eram os pais de Arion, mas sim Poseidon e Podarge, assim como ela havia já gerado os 2 cavalos, Xantos e Bálios. Então tem alguns textos que falam que Poseidon se relacionou com a Harpia e deu origem a Arion. Mas enfim, essa também não é uma versão, se encontra no mito, mas não é tão frequente assim. Completar, as harpias eram filhas de 2 divindades muito antigas, que é o Talmas e a Electra, que não é aquela Electra, obviamente, que é filha de Agamemnon. Essa Electra aqui é uma divindade muito antiga, né? Aquela outra Electra, filha de Agamemnon, é uma princesa, uma mortal. A terceira origem que o mito dá em relação ao surgimento de Arion é que ele foi filho única e exclusivamente de Poseidon, sem qualquer outra participação. Então, Poseidon gera Arion sozinho, uma outra versão que a gente encontra na mitologia. E, finalmente, aquele que a gente vai encontrar com mais frequência, que vai estar mais tradicionalmente encontrado na mitologia, é que Arion é filho de Poseidon e Deméter. Em que situação? Quando aconteceu o rapto de Perséfone, feito por Hades, né, que apaixonado por ela, não teve a correspondência dos seus afetos e aí acaba raptando a sobrinha, Deméter, em primeiro lugar, ela não apela para os deuses, mas ela começa a procurar a filha sozinha pelos lugares. E o mito diz que ela ficou transtornada, havia uma relação muito intensa entre mãe e filha. E eu vou fazer aqui uma citação de Pausanias, e Pausanias diz o seguinte, em relação a essa situação dela procurando Perséfone, e que vai dar toda a situação em que ela vai acabar gerando Arion, né? Essa citação aqui está na descrição da Grécia, a obra de Pausanias, tá? Que é um famoso escritor, um grande escritor do 2º século depois da Era Comum. Quando Deméter vagava em busca da sua filha, foi seguida, diz, por Poseidon, que a cobiçou. Então, segundo a história, ela se transformou em uma égua e pastou com as éguas de Ôncio, na Arcádia. Percebendo que foi enganado, Poseidon se transformou em um garanhão e fecundou Deméter. A princípio, dizem, Deméter ficou furiosa com o ocorrido, mas depois deixou de lado sua ira e desejou se banhar-se no rio Ladon. Deméter disse, teve com Poseidon uma filha, cujo nome não costumam revelar os não iniciados, e um cavalo chamado Arion. Então é na obra de Pausanias, descrição da Grécia. Aliás, inclusive, os estudiosos, os mitógrafos do período dizem que por conta dessa situação em que ela foi abusada sexualmente pelo irmão, o nome dela passou a ser associado com o nome de Fúria, que, de uma certa maneira, se mescla às histórias de Poseidon ter gerado Arion com aquelas outras personagens lá, no caso das harpias, tá? Mas, enfim. Então, essa tradição é a tradição mais comum em relação às questões que envolvem o nascimento de Arion. Então, esse momento era um momento em que a deusa estava com a mente conturbada, então ela estava desesperada, e ela não percebeu essa ação do irmão em relação a ela, né? E aí, agindo de uma forma violenta, ele acaba fecundando ela. A outra personagem, uma divindade que não é referida, está bem presente nos cultos óficos. Eu, dentro aqui do nosso conteúdo, eu farei referência a essa divindade, porque, diferentemente do que diz o texto de Pausanias, o nome dela é conhecido e foi uma divindade super importante e é praticamente desconhecida hoje em dia, mas a gente vai chegar lá. Bom, então nasce Arion, e aí, depois de adulto, ele passou por algumas situações ligadas a alguns personagens. Volto a dizer, eu vou falar daqueles das situações de menos importância para aquela que é conhecida por ser de mais importância. Primeiro dono, ou primeira pessoa que vai conduzir Arion
é um rei chamado Copreu, né, que é um rei de uma região da Beócia, né? A Beócia, ali aquela região de Esparta, de Tebas, né? E ele ficou um período com esse rei. Esse rei depois ele presenteou Árion a Heracles. E Heracles, inclusive, usou Árion durante uma competição que teve com um filho de Ares, chamado Cicno, em que esse filho de Ares ele tinha um grupo de cavalos que eram assim muito velozes. Só que Árion é o animal ou ser, tirando possivelmente Hermes, é o animal mais veloz da mitologia. Então não existe nenhum personagem que se ombreie com ele em relação à velocidade. E, consequentemente, Heracles venceu essa competição. E depois que Heracles teve algumas gestas, do qual estava junto com Árion, ele acabou passando o cavalo para um rei de Argos, que é o Adrasto. Adrasto, ele é um personagem bem importante, ele vai estar relacionado a uma das tragédias mais famosas do teatro grego, que é a história dos Sete contra Tebas, que foi uma expedição movida pelo Polinice contra seu irmão Etéocles, ambos filhos de Édipo, né? Quando Édipo morreu, a ideia era de que os irmãos se alternassem no governo de Tebas. Então, um período de anos ficaria Etéocles e um outro período de ano ficaria Polinice. Então, foi feito esse acordo, Etéocles começou a governar e, na hora de passar para Polinice, ele se recusou a deixar o governo para seu irmão. E Polinice, ele era genro de Adrasto. Então, Adrasto, ele toma as dores de Polinice e ele organiza uma expedição, os chamados Sete contra Tebas, que vão até a cidade para tentar tirar o poder do tirano, né? Porque o rei não queria sair. Esses Sete contra Tebas é o Anfiaral, o Capaneu, o Hipomedonte, o Tideu, o Partenopeu, Polinice e o próprio Adrasto. Então, quando eles chegaram diante das 7 portas de Tebas, cada um foi se direcionando para um lugar, deu muito ruim a história. Deu muito ruim. Aliás, o Tideu, que é um dos heróis que está sendo citado aqui, está na expedição, ele é o pai de ninguém mais, ninguém menos que o Diomedes, que é um dos heróis que eu mais gosto, que é um baluarte dos heróis gregos na Ilíada. A gente, quando formos falar aqui sobre a Ilíada, e eu vou querer, acredito que eu vou conseguir ler a Ilíada inteira aqui, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Inclusive eu já fiz toda a catalogação dos combates, né, de quem morreu, de quem matou e tudo mais e tal, um trabalho que eu levei algum tempo para fazer. Pois bem, Tideu estava nesse grupo. Tideu foi um dos que morreram, né? Quando todos esses reis foram mortos, na iminência de Adrasto ser morto, ele foi salvo pela velocidade de Árion, que o tirou do campo de batalha e o levou para longe. Então, assim, na mitologia não se tem, pelo menos não encontrei, uma solução, uma finalização do mito de Árion. Apenas se fala dessa capacidade de velocidade e que ele esteve ligado a essas gestas, tanto no caso de Adrasto, né? Sim, inclusive naquele relato ali que eu fiz, né? Que é o relato de Estácio, ele está orientando Polinice de que tivesse cuidado com a forma como tratasse Árion, porque ele era muito impetuoso, né? Mas enfim, então ele vai ser, como eu disse, ele vai estar ligado a esse rei, o Copreu, né, que é o rei de Haliartos. Depois ele vai passar para Heracles, na situação da gesta de Heracles contra Cicno, filho de Ares, e finalmente ele vai estar ligado
à história da Guerra dos Sete contra Tebas, que faz parte do ciclo de tragédias tebanas, do qual envolve primeiro o Édipo e depois os seus filhos. E Árion, ele é um personagem que vai salvar, na verdade, o único que se salvou dessa expedição, só se salvou por conta da intervenção dele. Depois disso, eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar relatos posteriores em relação à ação de Árion, então não teria mais como continuar esse mito. Então agora o segundo personagem que a gente vai falar aqui, que eu vou falar aqui, é o Pégaso, né? O Pégaso, que é um ser que povoa o imaginário da gente desde sempre, né? Então, muitas e muitas vezes nós vemos em diversas situações, até mesmo de um cinema, de um filme norte-americano, ou até nas nossas imaginações mesmo, um cavalo com asas. E a imagem, a constituição de Pégaso é algo admirável, é muito bonito, é muito interessante, né? Então, muitas vezes nós, quando vemos essa imagem, aliás, por conta até de uma certa influência desse dito cinema norte-americano, que acaba fazendo uma misturada muito grande em relação aos contos e tal, nós sempre vemos, em geral, o Pégaso associado a um herói chamado Perseu, que não tem nada a ver com a história de Pégaso no sentido direto. Perseu tem a ver com a história de Pégaso no sentido indireto. E de que maneira? Foi graças a Perseu que Pégaso nasce, né? Então havia uma gesta que Perseu ele foi indicado para fazer, que era de matar uma górgona, um monstro, a Medusa. Ora, a Medusa ela era um monstro, só que ela não surgiu monstro, ela surgiu uma mulher e ela foi violentada por Poseidon num templo de Atena. Eu cheguei até a fazer esse comentário aqui num dos conteúdos. Eu vou entrar com mais detalhes em relação depois, em relação dos relacionamentos de Poseidon, porque ele vai se relacionar obviamente com a Medusa. Mas a Medusa acabou sendo violentada dentro do templo de Atena, e Atena não pune o violentador, que era o tio dela. Ela pune a vítima, que é Medusa, né? E transforma a Medusa num monstro. Então Medusa era um ser que tinha cabelos de serpente e que, ao olhar para alguém, essa pessoa se transformaria em pedra. Obviamente existe todo um simbolismo em relação a essa figura monstruosa, essa figura da Medusa, né? A mulher que é capaz de transformar, de petrificar com o seu poder o olhar, né? Então existe todo um simbolismo que a gente vai futuramente falar sobre isso aqui. Mas enfim, então foi dado a Perseu essa gesta de trazer a cabeça da Medusa. E ele precisou da ação de alguns deuses para com que ele retornasse vivo, porque era a situação muito delicada. Ele acabou matando Medusa, não vou entrar em detalhes aqui, vai estar lá no mito de Perseu e também nessa própria questão que a gente está vendo em relação aos relacionamentos de Poseidon. Do momento em que Perseu decapitou Medusa, do ferimento surgido no pescoço, surgiram dois personagens mitológicos. Um gigante, que é o Crisaor, que também falarei mais para frente, e outro, ninguém mais, ninguém menos que o Pégaso, né? E aí onde é que entra o herói na história de Pégaso, né? De fato, tem um herói que é relacionado a Pégaso, mas esse herói é um herói que muitas vezes quase ninguém lembra dele. Ele é um herói muito importante, que é o herói Belerofonte. Esse herói, ele é um herói antigo, né? Então ele está ligado lá ao período das gestas de Perseu. Então ele vai fazer parte de um grupo de heróis mais recuados. E ele é filho de Poseidon, por coincidência, e de uma rainha que era filha de um rei chamado Niso, da cidade de Mégara. O nome dela era Eurínome, tá? Então, o mito diz que logo após o nascimento de Pégaso, e que ele voa, né, porque ele já nasce alado,
Tem mitos que dizem que, bom, Pégaso vivia entre os deuses, né? Mas também em muitos momentos ele chegava à Terra. E ele chegava a pastar próximo do local onde Belerofonte vivia. Então, alguns textos dizem que ele pastava próximo de uma fonte chamada Pirene e que um dia Belerofonte viu ele e conseguiu domar Pégaso. Outros contos, outros relatos da mitologia dizem que o próprio Poseidon deu Pégaso ao outro filho, né? Eram 2 filhos, né? Então Poseidon chegou lá e deu a Belerofonte Pégaso, tá? Deu a ele. E uma outra tradição diz que Atena foi que presenteou Pégaso já devidamente domado e selado. E a partir daí eles passam os dois a realizarem várias gestas. No início da sua vida, Belerofonte matou sem querer o irmão. Foi uma morte involuntária, só que ele precisava passar pela purificação. Então o que aconteceu? Nesse caso, quando acontecia isso, a pessoa tinha que sair do lugar e um rei precisava purificar aquela pessoa que matou involuntariamente outra. E no caso dessa purificação, Belerofonte procurou a cidade de Tirinto. Havia um rei chamado Preto. Então esse rei acolheu ele, escutou a história e decidiu fazer a purificação de Belerofonte. Preto era casado com uma rainha chamada Estenebeia, que ao ver Belerofonte ficou imediatamente apaixonada por ele, desejando estar com ele. E fez algumas tentativas de avanço em relação ao herói, ao jovem, né? E ele recusou, ligado às questões da hospitalidade, que era considerada sagrada, e que talvez ela não tenha mexido no interesse dele, mas a questão da hospitalidade era levada muito a sério. E o que aconteceu? Ferida no seu orgulho, Estenebeia chegou para Preto e disse que tinha sofrido uma tentativa de estupro por conta de Belerofonte. Preto, sem querer afrontar o herói, também porque era um herói, e também havia a questão da hospitalidade, decidiu resolver a coisa de uma forma muito inteligente até. Ele encaminhou Belerofonte, sem que Belerofonte soubesse, para o palácio, o reinado do sogro dele, que era o Iobates, com a intenção de que Iobates, havia lá uma mensagem de que Iobates matasse Belerofonte. Então, quando Iobates recebeu, ficou já numa situação também da mesma coisa parecida com o Preto. Aquele ali era um hóspede, só que havia uma mensagem para matar o hóspede. E Iobates ficou pensando como resolver isso. E aí teve a ideia de mandar Belerofonte matar a Quimera, que é um dos grandes monstros da mitologia grega. Ela era a filha dos 2 maiores monstros do mito, que é a Equidna e o Tifão, né? O Tifão seria o correspondente ao mal encarnado da mitologia cristã. Mas enfim, então Belerofonte não se faz de rogado, e aí é quando a situação que é dado Pégaso para ele, tá? Então aquilo que eu tinha comentado, né? Então tem um momento em que diz que ele encontrou Pégaso antes, mas nessa situação aqui, para ele realizar essa gesta, então ele precisava de uma ação especial, de uma ajuda especial, assim como aconteceu com as ações de Perseu, né? E como vai acontecer também com todos os grandes heróis, né? Então Jasão, o Héracles, o Odisseu. Então é quando Pégaso entra na história e Belerofonte vai cavalgar Pégaso para ir para essa primeira gesta. E foi um passeio no parque, porque de um golpe só, quando ele chegou próximo de Quimera, que era um monstro híbrido, né, um monstro estranho, esquisito, ele matou Quimera de um golpe só. E aí ele volta até a região da Lícia, né? E aí ele fala para o rei que tinha conseguido matar. Aí o rei disse assim, não, então agora você vai fazer o seguinte, você vai até ao País das Amazonas e você vai mostrar quem ganha, quem
mostrar quem manda ali, né? Então as Amazonas já faziam das suas, filhas de Ares, e Belerofonte foi lá e foi um morticínio tremendo entre as Amazonas. Volta vitorioso. E finalmente, né, Iobates, ele teve uma ideia de reunir um grupo de guerreiros para tentar matar Belerofonte, só que Belerofonte matou todos. E aí Iobates percebeu que ele era protegido pelos deuses e era de comum acordo, de comum pensamento, que o indivíduo que fosse criminoso não seria jamais protegido por divindades. Então, por tudo aquilo que Belerofonte conseguiu, estava provado que os deuses estavam ao lado dele, consequentemente ele era inocente. Então, Belerofonte ficou sabendo dessa história, da história lá do Preto e da Estenebeia, depois de que o Iobates comenta, e ele volta para o reinado de Preto, o reino de Preto, né? E ele vai perseguir Estenebeia. Só que Estenebeia acaba pegando, no momento em que Pégaso estava sozinho, pastando, ela tentou montar o cavalo, só que o cavalo conseguiu até sair do chão, ele conseguiu voar, só que ele reconheceu que não era quem cavalgava frequentemente ele, e ele soltou ela lá de cima e ela acabou morrendo, tá? O que vai acontecer com Belerofonte depois dessas gestas é algo que vai acontecer com muita frequência na mitologia grega, e a gente vai tratar aqui no canal, que é a híbris. Eu comecei já a fazer toda uma listagem de personagens que são marcados pela híbris, que é o quê? É o descomedimento, é o oposto da medida certa, do metron. E aí, movido de orgulho por conta de tudo que ele tinha realizado, passa na cabeça de Belerofonte a brilhante ideia de querer escalar o Olimpo, assim como tinha acontecido com o Otto e Ephialtes, por exemplo, aqueles gigantes que foram tentar escalar, né, colocando o Ossa em cima do Parnaso, enfim, e acabaram sendo fulminados. E Zeus estava só olhando a história de Belerofonte. Na verdade, ele nem divino ele era semidivino, ele era filho apenas de um deus. A mãe dele era uma mortal. Ele não tinha nenhuma condição de chegar até o Olimpo. Então, a híbris tomou conta dele. E a híbris, ela é característica dos heróis. E Zeus, vendo toda aquela tentativa de, usando Pégasus, chegar até o Olimpo, escalar o Olimpo, então Zeus fulminou Belerofonte e matou-o instantaneamente. Depois dessa morte, então Pégaso volta para conviver com os imortais, até que num certo momento ele vai ser colocado nos céus por Zeus, e alguns relatos dizem que foram os outros deuses que acabaram colocando esse cavalo maravilhoso, incrível da mitologia grega nos céus, e hoje em dia ele forma a constelação de Pégasus. Então esse é o nosso conteúdo aqui hoje, falando sobre Arion e sobre Pégasus. Então, claro que em algum outro elemento que seja mais constitutivo desses mitos, em algum momento posso trazer. Volto a dizer, em relação a Arion, as fontes que eu consegui param ali, na questão da história dos 7 contra Tebas, então não há uma continuidade, pelo menos não consegui encontrar. No caso de Pégaso é diferente, né? Então Pégaso continua suas ações depois da morte de Belerofonte, e quando a gente for falar, por exemplo, mais detidamente em outros conteúdos que situem e possam trazer conteúdos desse animal específico, então eu trarei. Mas esse é o nosso conteúdo especial sobre Arion e Pégasus, que são dois personagens que eu tenho um grande carinho na mitologia e gosto bastante de falar sobre eles. Na verdade, tive um grande prazer de fazer a pesquisa. Poderia fazer leituras e leituras aqui, tem muito texto, tem muita referência, mas as referências em si poderiam se tornar bastante cansativas. Então, eu sempre, quando eu faço as leituras, eu procuro sempre traduzir da melhor forma possível, para com que todos tenham acesso a essas informações de maneira mais, eu diria, mais local, mais imediata. Então esse é o conteúdo em relação a essas duas personagens maravilhosas,
e espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações. Seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. No próximo conteúdo, talvez os 2 últimos conteúdos, então eu vou trazer aqui a questão do simbolismo do cavalo em relação ao mito de Poseidon, e vou falar meio que rapidamente sobre os cavalos importantes, inclusive cavalos históricos, né? Diferentemente de outros animais, nós não temos uma presença tão importante que possa se comparar à presença de cavalos na história da humanidade, como por exemplo Bucéfalo, que é o cavalo de Alexandre, que foi o cavalo de Alexandre o Grande, que depois que morreu, inclusive Alexandre chegou a batizar, mudar o nome de algumas cidades, algumas localidades com o nome do próprio cavalo. E também aquela história, aquele boato de que um cavalo quase se torna um senador, o Incitatus. Mas isso vai ser uma outra história. Deixar aqui um forte abraço então e até um outro conteúdo. Até breve.